Olá, no oferecimento da Carine Lessa Confecções está no ar o nosso momento esportivo direto da Fenix, agora com a TV Canal 20, novo nome, 20V. Estamos aqui na Fenix e você vai ficar sabendo de tudo que aconteceu no esporte nesse final de semana com as seguintes manchetes. Em clássico eletrizante fica no 1 a 1 e o Cruzeiro foi prejudicado porque desceu 2 posições. Iron Adventure foi realizado com sucesso em Montes Claros. Você vai conferir tudo aqui com exclusividade no nosso momento esportivo. Montes Claros Vôlei vence o Unisul mais uma vez e assume a liderança do Campeonato Mineiro de Voleibol. Jogos Escolares da Juventude. Montes Claros, campeão do basquete feminino e vice no handebol masculino. Essas e outras notícias você vai conferir agora. Estamos falando direto da Fenix, Feira Nacional de Indústria, Comércio e Serviço. Lembrando, como falamos para vocês, a TV agora, Canal 20, se chama 20 TV. É a sua nova emissora de Montes Claros, a TV Canal 20, presente em todos os esportes, em todos os eventos de Montes Claros. Estamos falando da Fenix e convidamos para bater um papo conosco o oposto do Montes Claros Vôlei, o Wagner, que acabou de chegar do Mundial Sub-23, estava com a seleção brasileira e chegou já para jogar o Mineiro. Wagner, seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo. Primeiro, dar os parabéns por ter voltado à seleção brasileira. Obrigado. É bacana, né? Poder disputar. Como eu tinha falado com você outra vez, eu tinha um tempo que eu estava fora da seleção, né? Não tinha participado de nenhuma competição, não tinha participado de nenhuma convocação. E fui pego até um pouco de surpresa. Pegou a gente também no treino de surpresa, né? Surpresa, eu também estava perdido, não sabia de nada. E fiquei muito feliz, né? Fui com gás total para poder participar das competições. Você já teve outras categorias na seleção brasileira, né? Qual categoria que foi? Categoria infanto, eu disputei campeonato sul-americano e campeonato mundial. No ano seguinte, teve o campeonato sul-americano. 2 anos depois, teve o campeonato sul-americano sub-21, eu não fui. No ano seguinte, teve o Mundial, eu fui convocado. Participei de alguns amistosos, tanto na Argentina quanto na Estônia, mas acabou que eu também não fui para a competição mundial. Você chegou já essa semana, chegou domingo e já vai viajar agora com o time do Montes Claros para disputar o Campeonato Mineiro. A gente sabe que na posição sua só tem você e o André Nascimento. Como é que é essa briga aí? O técnico já falou quem vai ser o titular, até então estava sendo o André Nascimento, estava sendo improvisado. Ele falou, você vai ser o titular, porque você treinou, ou é o André Nascimento? Então, aí isso é uma coisa que eu jogo na mão dele, né? Briga boa do treinador? Uma briga boa, né? Os dois são canhoto e vamos para cima. Eu aprendo muito com o André, tanto que eu sou novo, eu tenho que aprender muita coisa, isso é muito importante. A experiência que eu tive me ajudou muito também, né, para trazer isso agora para cá. E deixo com o Marcelinho, ele que se vira, ele que esquenta a cabeça dele lá e escolhe. Vamos falar do Mundial. O Brasil ficou em 5º lugar no Mundial. Você disputou 2 competições com a seleção brasileira, né? Sim. Uma foi campeão e a outra foi Mundial. Qual que foi campeão? Nós fomos campeões do Pan-Americano, lá nos Estados Unidos. E depois disso descemos e fomos para os Emirados Árabes. E lá ficamos em 5º, né? Não conseguimos repetir no Mundial tudo que tínhamos feito no Pan-Americano, né? Regularidade da equipe, o conjunto do time. E aí foi o que deixou a desejar no Mundial. Rússia foi campeão. Exatamente. Quer dizer, qual a avaliação que você faz da sua participação, Wagner, na seleção brasileira? Você entrou, alguns jogos eram jogadores muito fortes, né, na sua posição. Você chegou a fazer 11 pontos, né, nessa entrada sua. Qual a avaliação que você faz da participação lá no Mundial? Então, no que eu pude fazer, né, que eu trabalhava muito com as inversões, o Alan era nosso posto, ele estava muito bem, teve mérito em tudo que fez, jogou muito bem mesmo, não tem nem o que falar. E quando precisava de mim, eu sempre fui no máximo, né, sempre fui para ajudar a equipe. E numa inversão, quando você joga no campeonato internacional, você tem que fazer uma inversão e ela tem que ser positiva.
ela não pode ser zero ou negativa. Tem que sempre dar um resultado muito positivo para a equipe dentro de quadra. E foi isso que eu tentei fazer. O voleibol do Brasil hoje é referência mundial em todas as suas categorias, né? Chega infantil, sub-15, sub-20, sub-23. E não deu Brasil nessa competição. Você acha que os times aprenderam muito com o Brasil ou o voleibol está muito equiparado hoje como tem feito com o futebol? Então, eu diria que tudo que você falou, né? Eles têm aprendido com a gente, têm levado para a Europa, têm evoluído também na cultura de cada um, né? Tanto que a Rússia joga no jeito, mas joga muito bem do jeito deles. Outras equipes como, por exemplo, a Turquia. Nunca ouvimos falar da Turquia no voleibol mundial, né? E eles fizeram a final no Sub-23. Jogaram tão bem quanto a gente. Foram regulares, foram muito efetivos. Então hoje não adianta só ser bom no voleibol. Você tem que confirmar aquilo todo dia. Tem que ser competitivo também. Competitivo, porque hoje todo mundo está se equiparando. Né? Verdade. Vamos fazer uma análise um pouco da sua carreira, onde você começou jogando, quais os títulos que você conquistou. Eu sei que são muitos, o telespectador não sabe a carreira do Wagner. Onde você começou e quantos títulos conquistou? Então, eu comecei a jogar na Zona da Mata aqui em Minas Gerais, né? Eu sou daqui, da terra e tal, sou da cidade de Mar de Espanha e comecei a jogar na minha cidade, né? Um dia os caras me viram jogando pela minha escola, brincando, nem sabia de nada, de vôlei, nada. E eles me viram e me levaram para o time adulto da cidade. Isso eu tinha 14 anos. Pô, vem treinar com a gente. Fui, tomei gosto, já jogava um pouco, assistia sempre a Liga Mundial, via o André jogando. Era seu ídolo e agora era meu ídolo, jogando, né? Jogando era ao meu lado ídolo, dele. Verdade. Eu comecei a jogar vôlei muito mais porque eu via ele. Era o único que assim, era parecido comigo, né? E então eu via muito ele e queria fazer. Então eu comecei a jogar, fui participando da equipe adulta da minha cidade e tal. Fui aprendendo. No ano seguinte eu já jogava em Juiz de Fora. Né? Joguei no Instituto Granbury, me formei lá também, né? Não era só voleibol. Uma coisa muito importante, né? O esporte é muito bom, batalhar e conseguir seguir carreira. Mas a carreira é curta, né? Mas a carreira é curta. Você formou em quê? Eu me formei no ensino médio lá, depois eu fui para São Paulo em 2011 e fui jogar no SESI. Foi campeão lá? No SESI eu fui... Nós fomos o terceiro colocado no Campeonato Paulista. Quem foi campeão era o Pinheiros, que era onde jogava hoje o Thiaguinho, Batadinho, são os meninos da seleção. Agora vamos falar da equipe de Montes Claros, que você foi convidado, é um dos destaques, é uma das estrelas, você vai estrear seu primeiro jogo agora. Qual a avaliação que você faz? É um time para brigar por título na Superliga ou é um time para ficar entre os 8? Então, a princípio, o nosso objetivo é ficar entre os 8. Só que assim, é igual eu te falei dos campeonatos internacionais. Todos os times, existem times muito bons. Realmente, igual a gente falar assim, Sada, SESI, Taubaté, são equipes muito boas. Mas hoje em dia você tem que confirmar isso todo dia. Então eu acredito muito nisso. Sei que nós temos que trabalhar bastante para chegar nesse objetivo. Mas o meu pensamento é esse, nós temos condições de brigar com qualquer um. Tá certo. Olha, Wagner, eu sei que você vai viajar agora, vai para Três Corações, vai pegar o voo. Desejar boa sorte para você. Tomara que você volte à seleção brasileira novamente. E tomara que conquiste mais um título para Montes Claros. Está carente, muitos anos que Montes Claros não tem um título mineiro. E você, junto com a equipe, consiga trazer mais um título mineiro e quem sabe da Superliga também. Se Deus quiser. Vamos trabalhar bastante para conseguir, né? Tem que trabalhar. Agora é chegar, trabalhar, vamos viajar daqui a pouco e vamos nessa. Parabéns, boa sorte, boa viagem. Muito obrigado. Nós batemos um papo direto da Fenix, no novo estande da TV Canal 20, que agora chama 20 TV. Batemos um papo com o oposto do Montes Claros Vôlei, o Wagner, que acabou de chegar da seleção brasileira e está indo viajar com o Montes Claros Vôlei para disputar o Campeonato Mineiro. Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta para mais uma entrevista.